A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Iniciaremos mais um momento da leitura da palavra. Glória a Deus. E hoje estaremos meditando nos Salmos 77 e 78 e Romanos capítulo 10. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que essa leitura, aleluia, possa falar ao seu coração. Salmo 77. Consolo nas horas de tristeza. Salmo de Asaf. Aleluia, glória a Deus. Eu grito bem alto para Deus, grito e Ele me ouve. Nas horas de aflições, eu oro ao Senhor. Durante a noite, levanto as minhas mãos em oração. Porém, não encontro consolo. Penso em Deus e começo a gemer, e começo a pensar e fico desanimado. Deus não me deixa dormir. Estou tão preocupado que não posso falar. Penso nos dias que já passaram e nos anos que se foram há muito tempo. Gasto as noites em pensamentos profundos, começo a meditar e a mim mesmo faço estas perguntas. Será que o Senhor vai nos rejeitar para sempre? Será que Ele nunca mais vai ficar contente conosco? Será que deixou de nos amar? Será que a sua promessa não tem mais valor? Será que Deus esqueceu de ser bondoso? Será que a ira tomou o lugar da sua compaixão? Então eu disse assim: o pior de tudo é que o Deus Altíssimo não quer nos ajudar mais como antes. Ó Senhor Deus, eu lembrei dos teus feitos maravilhosos. Recordei as maravilhas que fizeste no passado. Pensarei em tudo o que tem feito. Meditarei em todos os teus atos poderosos. Ó Deus, tudo o que faz é santo. Não há Deus que seja tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que faz milagre. Tu tens mostrado o teu poder entre as nações. Pela tua força salvaste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. Ó Deus, quando as águas de ti viram, ficaram com medo. As águas profundas do mar tremeram. As nuvens derramaram chuva. Houve trovoada nas alturas. E os relâmpagos riscaram o céu em todas as direções. Os estrondos dos seus trovão se espalhou por toda a parte. Os relâmpagos iluminaram o mundo inteiro. E a terra foi sacudida e tremeu. Tu andaste pelo meio do mar, abriste caminho no oceano profundo, mas ninguém viu as marcas dos teus pés. Como um pastor dirigiste o teu povo pelas mãos de Moisés e de Arão. Salmo 78. Deus e o seu povo. Salmo de Asaf. Meu povo, escute o meu ensino e preste atenção no que estou dizendo. Pois falarei com você por meio de provérbios e explicarei os segredos do passado. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não o escondeste dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor e dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que ele fez. O Senhor deu leis ao povo de Israel e mandamento aos descendentes de Jacó e ordenou aos nossos antepassados que ensinasse essas leis aos seus filhos. Aleluia. Para que os seus descendentes aprendessem e eles, por sua vez, as ensinassem aos seus filhos. Assim eles também porão a sua confiança em Deus, não esquecerão o que ele fez e obedecerão sempre os seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, um povo rebelde e desobediente, que nunca foi firme na sua confiança em Deus e não permaneceu fiel a ele. Os homens da tribo de Efraim, armados com arcos e flechas, fugiram no dia da batalha. Os israelitas não cumpriram a aliança que Deus havia feito com eles e não quiseram obedecer
a sua lei, esqueceram os milagres que ele havia feito na presença deles diante dos seus antepassados. Deus realizou milagres na planície de Zoan, na terra do Egito. Ele dividiu o mar e levou os israelitas pelo meio dele. Ele fez com que as águas se levantassem como muralhas. Durante o dia eles o guiava com uma nuvem e de noite conduzia por meio de um clarão de fogo. Ele partiu rocha no deserto e das profundezas da terra tirou muita água para o povo beber. Fez com que nascesse fontes na rocha e que a água corresse como rio. Mas os nossos antepassados continuaram a pecar contra Deus. Eles se revoltaram no deserto contra o Altíssimo. De propósito puseram Deus à prova, pedindo a comida que queria. Falaram contra ele dizendo: será que Deus pode nos dar comida no deserto? É verdade que ele partiu a rocha e que a água começou a correr como um rio, mas será que ele pode nos dar pão? Será que pode fornecer carne para o seu povo? Quando o Senhor Deus ouviu isso, ficou furioso. Ele atacou o seu povo com fogo e a sua ira contra eles aumentou. Porque não confiaram nele, não acreditaram que ele os poderia salvar. Porém, Deus deu ordem ao céu lá em cima e mandou que as suas portas se abrissem. Ele deu ao povo o pão do céu, fazendo com que caísse o maná para eles comerem. E assim comeram o pão dos anjos. Deus lhe deu comida com fartura. Depois ele fez soprar do céu o vento leste, pelo seu poder agitou o vento sul. Sobre o povo fez cair tantas aves que parecia nuvens de pó, ou grãos de areia de uma praia. As aves caíam no meio do acampamento, em volta das barracas. Então os israelitas comeram e ficaram satisfeitos, pois Deus lhe deu o que eles queriam. Mas enquanto estava comendo, antes mesmo de ficarem satisfeitos, Deus ficou irado com eles e matou os homens mais fortes, os melhores jovens de Israel. Mesmo depois desses milagres, o povo ainda continuou a pecar e não quis acreditar em Deus. Por isso, ele os destruiu, como se a vida dele fosse um sopro, como um desastre que acontece de repente. Porém, quando Deus matava alguns, os que ficavam vivos voltavam para ele. Eles se arrependiam e oravam com sinceridade a ele. Eles lembravam que Deus era a sua rocha, lembrava que o Altíssimo era o seu Salvador. Mas todas as palavras deles eram mentira. Tudo o que dizia era apenas para enganar. O coração deles não era sincero para com Deus e não foram fiéis à aliança que Deus havia feito com eles. Porém, Deus teve misericórdia do seu povo. Ele não os destruiu, mas perdoou seus pecados. Muitas das vezes parou com a sua ira e não deixou levar pelo seu furor. Lembrou que eles eram mortais, era como o vento que passa e não volta mais. Quantas vezes se revoltaram contra Deus no deserto? Quantas vezes o fizeram ficar triste? Repetidas vezes o puseram à prova, entristeceram o santo Deus de Israel. Eles esqueceram o seu grande poder, o dia em que eles o tinham salvado dos seus inimigos. Esqueceram as coisas maravilhosas e os milagres que ele havia feito na planície de Zoan e na terra do Egito. Aí ele fez com que os rios virassem sangue e assim os egípcios ficassem sem água para beber. Mandou mosca para os atormentarem e rã que estragaram os seus campos. Também mandou gafanhotos para comer as suas colheitas e destruir as suas plantações. Com chuvas de pedra destruiu as suas videiras e com geada as suas figueiras. O seu gado e as suas ovelhas também morreram por causa das chuvas de pedra e dos raios. Ele os destruiu como fogo na sua ira e com o seu grande furor e a sua maldição, que vieram como mensageiros da morte. Ele não parou com a sua ira e nem deixou que eles vivessem, mas os matou com a sua praga. Em cada casa na terra do Egito, Deus matou o filho mais velho. Depois, como pastor, Deus conduziu o povo de Israel para fora do Egito
e os guiou pelo deserto. Ele os guiou com segurança. Eles não tiveram medo, mas os seus inimigos foram cobertos pelo mar. Deus levou os israelitas para a terra santa dele, para as montanhas que ele mesmo conquistou. Ele expulsou os moradores daquelas terras enquanto o seu povo avançava. Repartiu as terras entre as tribos de Israel e deixou que os israelitas morassem nas casas dos seus antigos moradores. Mas os israelitas se revoltaram contra o Deus Altíssimo e puseram à prova. Não obedeceram aos seus mandamentos e foram desleais e rebeldes com os seus pais, traiçoeiro como flechas atiradas, como arco defeituoso. Eles o irritaram com os seus altares pagãos e com os seus ídolos, fizeram com que ele ficasse enciumado. Quando Deus viu isso, ficou irado e rejeitou completamente o seu povo. Ele abandonou a sua tenda sagrada que estava em Siló, a casa onde ele havia morado entre os seres humanos. Deus deixou que os inimigos montassem a arca da aliança, que representava o seu poder e a sua glória. Ele ficou irado com seu próprio povo e deixou que eles fossem mortos pelos inimigos. Os jovens foram mortos na guerra e as moças não tinham com quem casar. Os sacerdotes foram mortos à espada e as suas viúvas foram proibidas de chorar por eles. Então o Senhor acordou como de um sono e gritou como um homem valente, embriagado pelo vinho. Ele fez com que os seus inimigos fugissem derrotados e envergonhados para sempre. Ele rejeitou os descendentes de José, não escolheu a tribo de Efraim. Pelo contrário, escolheu a tribo de Judá. O monte Sião, que ele tanto ama, ele construiu o seu templo, parecido com a sua casa no céu, e o fez firme como a terra que está segura para sempre. Então Deus escolheu seu servo Davi. Ele tirou do curral das ovelhas, quando ainda pastoreava o rebanho. Ele pôs como rei de Israel, como pastor do povo de Deus. Davi cuidou deles com dedicação e os dirigiu com sabedoria. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Oh, aleluia! Glória a Deus. Meus irmãos, desejo de todo o coração que o meu próprio povo seja salvo e peço a Deus em favor dele, porque eu sou testemunha de que eles são muito dedicados a Deus, mas a dedicação deles não está baseada no verdadeiro conhecimento, pois eles não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas e assim têm procurado conseguir isso da sua própria maneira. Eles rejeitaram o modo de Deus aceitar as pessoas, porque com Cristo a lei chegou ao fim, e assim os que crê é que são aceitos por Deus. A salvação é para todos, pois o que Moisés escreveu a respeito de as pessoas serem aceitas por Deus pela obediência à lei foi isto: viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, quando a ser aceito por Deus por meio da fé, Moisés diz o seguinte: não fique pensando assim, quem vai subir até o céu? Isto é para trazer Cristo do céu. E nem pergunte quem descerá ao mundo lá de baixo. Isto é para fazer com que Cristo suba do mundo dos mortos. O que Moisés disse é isto: a mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios, no seu coração. Isto é a mensagem de fé que anunciamos. Se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração crê que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as Escrituras Sagradas diz: quem crê nele não ficará desiludido. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre o judeu e não judeu. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como diz as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crê nele? E como poderão crer se não ouviram a mensagem?
E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? É como que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas diz: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias, mas nem todos aceitam a boa notícia do Evangelho. Foi Isaías quem disse: Senhor, quem creu na nossa pregação? Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Mas eu pergunto, será que eles não ouviram a mensagem? É claro que ouviram. Como diz as Escrituras, a voz deles se espalhou pelo mundo inteiro e as suas palavras alcançaram a terra toda. Eu pergunto ainda, será que o povo de Israel não soube disso? Moisés foi o primeiro a dar uma resposta. Ele disse: eu farei com que vocês fiquem com ciúme de um povo que não é uma nação. Farei com que fiquem com raiva de uma nação de gente sem juízo. E Isaías foi mais corajoso a anunciar o que Deus disse. Eu fui achado por aqueles que não me procuravam e apareci aos que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, Deus disse: o dia inteiro eu abri os braços, pronto para receber um povo desobediente e rebelde. Essa foi a nossa leitura de hoje. Que a palavra possa ser, aleluia, gravada na tábua do teu coração, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe.